estar apto. O que é uma pessoa? Qual o significado da palavra aptidão, não é? Que é o estar apto. Aptidão, amados, ela vem da palavra estar preparado, estar pronto. Estar apto é estar pronto para algo, preparado para algo. Nós vemos que é comum que se faça, quando nós vamos trabalhar, iniciar numa empresa, é comum que se faça um exame admissional. E quando nós fazemos aquele exame admissional, a questão é se o médico vai colocar se estamos aptos ou não aptos a exercer aquela atividade. Se estamos aptos ou inaptos a isso. Ou seja, se nós temos condições de exercer uma função ou não. Esse texto que nós lemos aqui em 1 Samuel, ele trata de quando Davi, ele ainda menino, ele foi mandado pelo seu pai para ir se encontrar com seus irmãos que estavam distantes. E Davi, ele foi se encontrar com seus irmãos, levar alimentos para eles, porque eles estavam na guerra, eram homens de guerra, os irmãos de Davi. E quando Davi, ele chegou naquele lugar onde eles estavam, Davi percebeu que aquele era um ambiente de guerra. Davi, ele percebeu que ali era um lugar, uma circunstância onde estava havendo um confronto naquele lugar. Irmãos, quem era Davi? Davi, a palavra diz que nessa circunstância, Davi era um menino de mais ou menos 16 anos. Era um menino pequeno, era um menino diferente dos outros, porque Davi, ele era o mais novo dos filhos de Jessé, e todos os demais filhos de Jessé eram grandes, fortes, eram guerreiros, soldados, e Davi era um menino, então ele era menor. Davi era ruivo. Ele era diferente. O problema não era ele ser ruivo. A questão é que era diferente dos irmãos dele. Os irmãos dele não eram. Então, ele tinha algumas coisas que as pessoas olhavam nele e diziam assim para ele: Davi, você é só um menino. Você não está preparado. Você não está pronto. Quando Davi chegou naquele lugar e Davi percebeu aquela situação, ele quis saber o que estava acontecendo. Davi perguntou: o que está acontecendo aqui? E alguém disse para Davi: o povo de Israel foi afrontado pelos filisteus. E os filisteus têm um gigante, eles têm um homem, um soldado, que é diferenciado. Ele é um homem grande, ele é um homem forte, ele é um homem de guerra, ele é um homem treinado, ele é um homem que está dando medo, que põe medo em nós. Então a palavra diz que em meio às perguntas de Davi, para entender o que estava acontecendo, disseram assim para Davi: inclusive, tamanho é o medo que os soldados estão de ter que enfrentar este valente, chamado Golias, que o rei, inclusive, o rei já determinou que quem vencer esse gigante receberá riquezas, receberá uma posição no reino e inclusive tomará a mão da sua filha em casamento. Se casará com a filha de Saul, aquele que vencer o gigante. A palavra do Senhor diz que na hora que Davi ouviu isso, Davi falou assim: epa,
Olha que isso é bom. Além de acabar com essa situação dos filisteus, essa afronta dos filisteus, eu ainda vou receber por isso. Então a palavra de Deus diz que Davi, imediatamente, ele disse assim: eu vou contra esse gigante, eu vou contra Golias, eu vou enfrentar esse gigante. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas falam a respeito de nós. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas veem quando nos olham. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em que as pessoas olhem para nós e vejam o que elas querem ver. Mas veja que Davi, naquele momento em que ele se colocou à disposição de Saul para enfrentar o gigante, não foi isso que Davi enxergou. Davi, ele não olhou para si e viu um menino pequeno, franzino, pastor de ovelhas. Davi, ele focou na promessa que ele receberia sobre a sua vida se ele vencesse o gigante. Davi, ele focou naquilo que ele receberia caso ele vencesse aquele que estava afrontando o povo de Deus. Dizendo isso, amados, talvez você possa dizer assim: mas Davi não tinha que ter focado em Deus? Davi não tinha que ter olhado para Deus? Irmãos, Davi, ele tinha convicção de quem Deus era na vida dele. E isso permitia que ele olhasse para o foco, para a bênção. E tivesse a convicção de que ele conquistaria aquilo que estava sendo entregue como recompensa, por ali não aceitar a afronta contra Deus. Quando nós andamos com Deus e confiamos em Deus e descansamos em Deus, amados, nós podemos sim ter sonhos, nós podemos sim ter projetos, porque nós sabemos que os nossos projetos, estando alinhados com a vontade de Deus, o Senhor estará conosco e vai nos abençoar para que a gente alcance. Davi, a palavra do Senhor diz que quando Davi, ele se colocou e disse assim: eu vou contra esse filisteu, que os seus irmãos começaram a falar para ele assim: Davi, quem você pensa que é? Se nós que somos soldados, estamos com medo. Saul talvez só tivesse oferecido a sua filha, porque ele não acreditava que alguém pudesse de fato enfrentar aquele filisteu. Talvez a gente pudesse até dizer assim que que Saul estava apelando já, não é? Não tinha quem fosse, então ele já estava se apelando. Olha, eu dou a minha filha, eu dou uma parte do meu reino para aquele que enfrentar esse filisteu. A palavra diz assim, amados, que aqui no versículo 28, Eliabe, irmão mais velho, quando ouviu o que Davi falou aos homens, a ira dele se acendeu contra Davi, e ele disse: por que viestes para cá? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto?
Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesses ver a batalha. E aí Davi disse assim: o que eu fiz agora? Não há uma causa? E ele se virou dele para outro irmão e disse da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Davi, ele estava falando: olha, eu vou contra esse filisteu. Eu vou. Saul manda chamar Davi. E quando Saul manda chamar Davi, ele diz para Davi assim: menino, você não está apto para lutar contra Golias. Que é o versículo que nós lemos. Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar. Quem é você? E ao mesmo tempo, Saul diz para ele assim: olha, esse homem, esse Golias, ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Ou seja, Saul, os irmãos de Davi, outras pessoas que estavam ali cercando, diziam assim: Davi, o seu inimigo, o seu adversário, o seu obstáculo, ele é bom demais. E você não é. O seu adversário, ele é muito forte. A muralha na sua frente, ela é muito grande. Ela é muito larga. O seu problema, ele é impossível de resolver. E quem é você? Você é um pequenininho. Você é só uma criança. Talvez hoje, amados, nós estejamos enfrentando condições, situações, problemas, adversidades. E o que nós temos ouvido é assim: olha, você não é capaz, você não vai conseguir. Você não é apto. Você não está pronto, você não está preparado. Mas a palavra diz que Davi disse assim para Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando o exército do Deus vivo. Sabe o que é que Davi disse para Saul? Davi disse assim: você pode não ter visto, você pode não saber, mas eu tenho sido treinado para vencer o meu gigante. Eu tenho sido treinado por Deus. E essa não é uma batalha. Eu já tive outras batalhas, essa não é a primeira. Eu já tive outras lutas. Eu já tive outras dificuldades. E porque eu sei quem é o general desse exército, eu não perco as batalhas. Irmãos, veja que enquanto Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, os seus irmãos estavam afiando as suas espadas. Os seus irmãos talvez estivessem num campo de batalha e pensavam assim: aquele menino só serve para cuidar de ovelhas. Mas eles não viram quando o leão atacou o rebanho de Davi. Eles não viram a força que Davi teve para matar aquele leão. Eles não estavam lá quando o urso atacou a Davi. Eles não viram. Eles não estavam lá. Por isso, eles julgavam ser Davi um menino, um fraco, um inapto. É verdade, irmãos, quando dizem assim:
tem um ditado no mundo que diz assim: as pessoas só veem a pinga que eu bebo, que é o ditado. As pessoas só veem a pinga, não vê os tombos que leva. Para nós não combina, né, irmãos? Mas as pessoas só veem, muitas vezes a gente reclama, olha, as pessoas só veem o meu dia bom, elas não veem o meu dia mal. As pessoas veem as minhas conquistas, mas não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. As pessoas veem hoje que eu estou sorrindo, tem até um cântico, uma música que diz isso, né? Quem me vê assim sorrindo hoje, não sabe que eu chorei lá atrás. Amados, naquele momento, quando alguém disse para Davi assim: você é inapto, porque você é só um menino, você não é capaz, você é fraco. Davi, ele tinha experiências, ele já tinha vivido experiências com Deus, da força que Deus dava a ele para vencer as suas batalhas. Ele era experimentado. E porque ele era experimentado, ele não teve medo. Porque Davi já tinha vencido outras batalhas. Ele não teve medo. Amados, o que nos faz fortes, o que nos faz crer, o que nos faz ter fé, são as experiências que nós temos. Por isso a palavra diz que nós somos experimentados, nós somos provados, porque são nas provas, são nas experiências que nós somos forjados. Quanto menores e mais novos nós somos, mais simples são as nossas batalhas. Mais fáceis de serem vencidas, porque nós ainda estamos crescendo. Mas, amados, é uma prova ser um pouco mais difícil que a anterior, que nos amadurece, que nos faz crescer. Ninguém cresce, ninguém amadurece se estiver num lugar de conforto. É no incômodo que nós crescemos. É no incômodo que nós somos forjados. Mas veja, se Davi naquele momento, se Davi não tivesse as suas experiências anteriores, como que ele enfrentaria? Amados, se Davi não tivesse relacionamento com Deus, para dizer assim: esse incircunciso, eu vou contra ele, esse filisteu. Quando ele diz assim: o Senhor me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á das mãos desse filisteu. Ele sabia que era o Senhor nosso Deus quem o tinha livrado, por causa do relacionamento dele com Deus. O Senhor me livrou. Amados, nós podemos ter convicção que o Senhor nos livrará do próximo dia mau, porque foi Ele mesmo quem nos livrou do dia mau anterior. Foi Ele quem nos livrou das dificuldades anteriores. Por isso Ele nos livrará de outras que vierem. Foi o Senhor quem nos segurou nas mãos quando o mar estava agitado. Por isso nós podemos crer que Ele não solta das nossas mãos. As batalhas anteriores, ela nos forja para batalhas maiores. Quando Davi convenceu Saul de que ele era capaz, ou pelo menos
Saul talvez tenha pensado assim, deixa que vá o menino lá. Não vai adiantar. Saul conhecia Davi. Os dois já tinham um relacionamento, porque Davi era o tangedor que tocava a harpa para que os espíritos maus se afastassem de Saul. Então Saul conhecia Davi. Saul sabia do que é que Davi falava quando ele falava em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi permitiu. Saul permitiu que Davi fosse. Mas sabe, amados, o que Saul fez? Saul disse assim, olha, deixa o seu cajado e veste a minha armadura. Deixa a sua roupagem de pastor de lado e pega a minha armadura. A palavra de Deus diz que Davi colocou o cajado de lado e vestiu a armadura de Saul. Amados, num primeiro momento, aquela armadura de Saul era a coisa mais certa a se usar. Porque um soldado, na nossa mente, um soldado para ir para a guerra, ele tem que estar vestido com aquela roupa que é pré-determinada para um soldado. Então ele vestiu a armadura do rei para ir para aquela guerra. Mas a palavra do Senhor diz assim, que quando Davi colocou aquela armadura, aquilo pesou sobre ele. E impedia que ele pudesse andar ou caminhar naturalmente, porque era muito pesado. Amados, o que eu entendo a respeito disso, é que muitas vezes, quando nós somos chamados por Deus para batalhas, para guerras, para provas, nós nos esquecemos das experiências que nós tivemos, das lutas que nós já vencemos. E quantas vezes nós queremos a experiência do outro? Mas com aquele irmão, ele passou pela mesma circunstância e deu tudo errado. Então comigo vai dar errado também. Mas aquele irmão, ele fez, ou aquele meu parente, o meu amigo, ele fez desse jeito. Então eu vou fazer igual ele fez. Porque se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. E ao invés de nós usarmos como base as nossas experiências com Deus, o nosso relacionamento com Deus, as experiências que nós tivemos com Deus, buscarmos em Deus, nós vamos buscar em outras pessoas. Quem nunca ouviu alguém dizer assim? Eu estava em dúvida a respeito do que fazer. Aí alguém mandou eu fazer de tal forma, eu fui lá e fiz. E deu errado. Amados, cada experiência que nós temos com Deus é para nos ensinar algo novo. E para nos preparar para algo ainda maior. Eu imagino que Davi, quando ele lutava, eu não me lembro se tem aqui a sequência lógica, mas eu vou usar aqui a sequência do versículo 36. Eu imagino que quando Davi começou a pastorear aquelas ovelhas, ele não esperava que o leão chegasse. Mas o leão chegou. O leão chegou e ele venceu o leão. Eu não imagino que depois de um leão, Davi tivesse imaginado que viria um urso. Mas o urso veio. E Davi também venceu o urso. Da mesma forma, eu não imagino que Davi pensasse assim: agora eu vou enfrentar um filisteu. Agora vai aparecer um gigante. E eu vou lutar contra ele, não mais para defender ovelhas do meu pai, mas eu vou lutar
em nome do Senhor dos Exércitos, por causa do nome dele. Sabe, o Senhor nos ensina, amados, aqui, que as experiências que nós tivemos, elas nos preparam para tudo de maior que o Senhor tem para nós. Nós não podemos desprezar. Então a palavra do Senhor diz que Davi não estava bom. Aquela armadura não era dele. Aquela história não era a história dele. As experiências não eram experiências dele. Então a palavra do Senhor diz que ele tirou aquela armadura. E ele voltou para o seu cajado. E ele voltou para a funda, que era a arma que ele tinha. Amados, o Senhor não tinha entregado na mão dele uma espada. O Senhor não tinha entregue na mão dele um revólver. O Senhor não tinha entregue na mão dele uma bazuca. O que o Senhor tinha entregue para ele? Uma funda. Ou como um estilingue. A espada não era dele. A espada era pesada demais para ele. Eu queria orar. Mas eu queria orar igual aquela pessoa que quando ora, nossa, o céu estremece e sai fogo e sai raio da mão. É essa oração que o Senhor te ensinou a orar? É essa oração que o Senhor quer que você ore? É essa arma que o Senhor entregou para você? Porque para uns o Senhor entregou o poder de orações que estremecem céus e terra. Mas a outros, o Senhor entregou orações que no silêncio têm o mesmo poder. Nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos dá. Então a palavra do Senhor diz que Davi, ele pega a sua funda e ele vai enfrentar aquele gigante. Não importa que os outros olhavam nele e viam um menino. Quem é que Davi olhava? Ele olhava para si mesmo. E o que é que Davi via, irmãos? Davi via em si um gigante. Ele olhava para si e ele via nele um gigante. Um gigante forjado por Deus, preparado por Deus para vencer o seu adversário. Os outros não sabiam quem ele era, mas ele sabia. Amados, os outros podem não saber quem você é, mas você precisa saber quem você é. Os outros podem não enxergar o seu potencial, a sua força, a sua aptidão, mas você precisa ver. Você precisa enxergar quem você é. Embora os outros vissem um pequeno menino, Davi via em si um grande homem. Então, quando Davi pega as pedras ali naquele riacho, e ele vai e se encontra com Golias. Golias diz para ele assim: olha, quem é que você pensa que eu sou? Amados, Golias, ele era tão cheio de si, que ele pergunta assim: quem é que você pensa que eu sou? Um cachorro? Para você vir contra mim com pedras? E Davi disse para ele assim: olha, eu estou com pedras, porque eu não vou contra você com espadas e nem com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, amados? Porque seja a sua arma uma espada, seja a sua arma uma funda, seja a sua arma o grito, ou seja a sua arma as lágrimas, o que importa é quem te deu essas armas. E em nome de quem é que você vai guerrear? Eu tenho convicção que com a armadura de Saul, com a espada de Saul, Davi teria sido derrotado.
Mas ele não foi em nome de uma pessoa, em nome de outra pessoa, com as experiências de outra pessoa, com a vida de outra pessoa, com aquilo que Deus faz através de outra pessoa. Não! Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E com essas experiências que ele teve com o Senhor dos Exércitos, com a vida que ele aprendeu a viver com o Senhor dos Exércitos, com as armas que o Senhor dos Exércitos entregou para ele. E a palavra do Senhor diz que foi com aquelas armas que ele venceu o seu inimigo. Depois de vencer do seu inimigo, aquele gigante, que eu penso, amados, que ele era um gigante para os outros, não para Davi. Para Davi ele só era um incircunciso filisteu. Mas depois de vencer o seu inimigo, a palavra do Senhor diz que Davi recebeu terras, Davi recebeu a mão da princesa Mical, que se tornou sua esposa. Da mesma forma, se nós soubermos quem nós somos, estivermos com os nossos pés na nossa realidade, de quem o Senhor nos chamou para ser, venceremos todos os nossos inimigos, irmãos. Venceremos todas as barreiras. E certamente o nosso Deus tem uma recompensa para todos nós. O Senhor tem as suas bênçãos reservadas para nós. Nós não podemos desistir. Nós não podemos enfraquecer. Nós não podemos recuar. Nós não podemos querer vestir as vestes dos outros. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: eu queria tanto cantar igual aquela irmã. Eu queria tanto pregar como aquele irmão. Eu queria tanto dançar como aquela menina. Como assim? Por que eu vou querer vestir a armadura de outro, se o Senhor tem as minhas vestes preparadas para mim? O outro canta maravilhosamente bem. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para o meu irmão. Assim como, ou tanto quanto o Senhor tem preparado para mim. Que em nome de Jesus, amados, nessa noite, nós possamos receber essa palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos ama. E o Senhor olha para nós e enxerga em nós quem de fato nós somos nele. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar toda a venda, todas as escamas dos nossos olhos. E nos fazer enxergar assim também. Que o Senhor nos faça ver o bem que Ele tem feito a nós. E tudo aquilo que Ele também tem reservado. E por isso Ele tem nos preparado para isso. Você está com um problema hoje? Com uma dificuldade hoje? Vista-se das suas experiências com Deus. Vista-se do seu relacionamento com Deus. Irmãos, é uma bênção quando você vai passar por uma batalha. Pensa, talvez uma batalha hoje pode ser que seja algo simples. Talvez hoje seja uma dor de cabeça. Mas você pode dizer assim: ah, Senhor, o Senhor já me curou de tantas outras coisas. Eu já passei por outras circunstâncias. E assim como o Senhor foi comigo antes, o Senhor é comigo agora. E se eu venci antes, eu vou seguir vencendo. Porque o mesmo Deus que me levou às outras vitórias, me conduz hoje e me conduzirá sempre. Que nós possamos nessa noite orar dessa forma. E dizer: Senhor, me prepara. Porque eu sei que é uma recompensa. Amados, eu quero dizer que a maior de todas as recompensas, a maior de todas elas, é a recompensa de que um dia estaremos junto com o Senhor na eternidade. É a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Esse é o maior bem, o maior de todos. O maior bem que o Senhor nos deu. Mas eu quero dizer para você, que para que você
continue alcançando e chegue exatamente na estatura que o Senhor quer que você esteja. Ele tem muitas bênçãos para te entregar. O plano de Deus para a vida de Davi não era que Davi fosse genro do rei, fosse o marido da filha do rei, não. O plano de Deus para Davi é que Davi fosse o rei. Amém? Era para ser o rei. Então, para Davi chegar a ser o rei, Davi primeiro precisou ser o músico que servia o rei. Depois ele precisou ser o gigante que venceu o circunciso filisteu. Depois ele foi o genro do rei. Depois o rei o teve por inimigo. Depois ele foi o melhor amigo do filho do rei. Até que ele chegou a ser rei. Que em nome de Jesus, nós também possamos entender que todas as fases das nossas vidas são fases onde o Senhor está nos preparando para nos levar exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia. Que a doce palavra do Senhor, ela possa impactar as nossas vidas e possa nos preparar